Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Vamos aí fazer a correção da atividade que foi passada na aula passada, ok? Mas antes disso, gostaria de rever um pouquinho do que nós vimos anteriormente. Obviamente que não será tudo, porque chegamos num ponto em que a gente precisa afunilar mais. Na aula passada a gente teve aí um conhecimento mais amplo do que seria a crônica e possíveis classificações dela. Tudo bem? Então, antes disso, quero começar com... Vamos rever a questão da narrativa, mais uma vez. Crônica narrativa. A crônica narrativa é aquela que contém apenas elementos da narração, e esses elementos, como eu falei na aula passada, temos aí o enredo ou a trama, ou seja, todo aquele acontecimento, seja ele com conflito ou não, seja ele iniciado do final, depois do final pula para o início, para começar a recontar aquele acontecimento da sua origem até chegar no ponto de onde ele começou, ok? Questão do conflito, a apresentação, como vimos na aula passada, é aquele momento em que a gente começa a conhecer os personagens, o espaço, da problemática que até então não se tem um conflito inicial, estamos apenas no estado inicial, tudo bem? E temos a complicação ou desenvolvimento, é a parte do enredo no qual desenvolve os conflitos, em que a gente começa a ter, digamos assim, as informações mais aprofundadas do que está sendo narrado. E temos aí o suspense, aquela tensão, aquele momento em que a gente chega naquele ponto de máximo de curiosidade, de querer saber, puxa vida, como é que isso vai terminar, tudo bem? E o clímax, que é aquele ponto máximo, onde a gente começa a ter o início do desenrolar de tudo que foi apresentado anteriormente. Temos o desfecho, foi visto aí a questão das ações, a sequência de acontecimentos, os personagens, foi falada a questão aí do personagem no discurso direto. Por que no discurso direto? Eu estou falando aí de personagem no discurso direto, porque é o momento que temos a oportunidade de conhecer melhor o nosso personagem, saber como ele se comporta, como ele fala, ok? Então vamos aí, o espaço, como eu falei que na narrativa o espaço é muito importante para a colaboração da narrativa. Ele pode ser geográfico, sociocultural, o tempo, tá bom? O tempo ele pode ser histórico, pode estar narrando algo que aconteceu há muito tempo, pode ser cronológico, como ele apresenta uma sessão, apresenta uma sequência temporal da mais antiga para a mais recente, ou a psicológica, onde há a transição temporal, pois trata-se de uma narrativa de lembranças, ok? Temos aí o tempo narrativo, ele pode ser linear, quando eu tenho aí o enredo que ele se apresenta no estado inicial, chega lá ao ponto máximo e chegamos ao desfecho, ou ele pode ser não linear. Eu posso começar a narrar uma história, a fazer uma crônica no finalzinho, aí eu dou uma pausa, como se eu tivesse dado uma pausa naquela narrativa e volto lá para o início e começo a fazer a narrativa até chegar no ponto onde aconteceu aquela pausa, certo? Tudo isso, todos esses elementos da narrativa vimos na aula passada. E o diálogo, justamente aquela questão lá dos personagens, o discurso deles é estarem no discurso direto, onde temos a oportunidade de conhecer melhor, ok? E vimos também a questão do narrador, se é um narrador que participa da história, que é um narrador personagem, se é um narrador que apenas observa e começa a narrar aquela história para o seu leitor, ou o narrador, temos aí o iniciante, aquele que sabe tudo que a personagem vai falar e fazer. Ok? Tudo isso foi visto na aula passada. Vamos aí agora então para a nossa questão. Então, como vocês puderam ler, espero que tenham lido, eu tenho certeza que leram, não espero, mas é uma certeza minha, vocês leram aí a crônica, que tratava-se de quê? Era uma narrativa. Lembrando que uma crônica são fatos, são acontecimentos do dia a dia, mas que aos olhos de um bom escritor, aquilo poderá se tornar uma crônica
de excelência. Ele não deixa passar despercebido aquela situação. Ele começa a utilizar para fazer sua crônica. Então, vamos lá. Lá, tratava-se aí da questão do filho, se achar mais amigo do pai, ou a filha se achar mais amiga do pai. Era percebido aí o ciúme entre irmãos. E logo em seguida, esse narrador fala de como era, de como é o trabalho do pai, como é o trabalho da mãe, começa a tratar aí, lá no finalzinho, como é o pai na questão do relacionamento com os filhos, é um pai ocupado, se é um pai que é atencioso, é um pai que se divide entre trabalho, família e amigos, não é isso? Então ele traz toda essa temática aí para vocês e podem perceber que é uma situação muito presente no nosso dia a dia. Quem de vocês não podem ter um pai que pode se encaixar perfeitamente nessa crônica? Olha aí, não é algo do cotidiano? Pai que vive mais para o trabalho, tempo para a família, às vezes é a mãe que cuida de tudo, assume todas as responsabilidades. Pois nesta crônica foi tratado justamente tudo isso que eu acabei de sintetizar para vocês. Então vamos aí na nossa primeira questão. Está muito evidente que nesse texto o garoto está contando uma história da qual ele participa. No caso aí seria o quê? Um narrador personagem. Transcreva as palavras que logo na primeira frase indica isso. Então, quando se tem um narrador personagem, provavelmente ele vai se utilizar de pronomes em primeira pessoa, tá certo? E foi o que aconteceu. Temos aí os pronomes, no caso, é expresso por eu, meu, pronome possessivo em primeira pessoa, e somos. A partir desses pronomes é possível perceber que tipo de narrador personagem. Tudo bem? Com relação à irmãzinha, o que ele revela logo no início do texto. Então, como podem perceber, ele faz aquela coisa, não é isso? Eu sou mais amigo do meu pai, mais do que a minha irmãzinha, apesar dela se achar mais amiga de meu pai, não é isso? Mas, na verdade, o que acontece ali é ciúme, que é normal, muito comum entre irmãos, tudo bem? Revela ter ciúme dela. Vamos... Pronto, espero que vocês tenham anotado, caso alguém tenha corrigido qualquer coisa, pausem, certo, gente? Vamos aí à terceira questão. No segundo e no terceiro parágrafos, com certo humor, o narrador revela uma comparação entre o trabalho da mãe e do pai, como foi colocado agora há pouco, não é isso, gente? A mãe é para quase tudo, a mãe trabalha e quando chega em casa ainda vai trabalhar de novo, não é isso? Diferente do pai, que ele vai trabalhar, passa o dia todo, quando chega em casa praticamente para descansar, né? E a mãe tem um terceiro turno, que são os filhos. Então vamos aqui. Item A. Como ele vê a situação da mãe, do compromisso com a família e com a casa. A mãe, olha aí, a mãe tem mais tarefas, pois mesmo que trabalhe, como falei para vocês, mesmo que trabalhe fora, tem de cuidar da casa dos filhos, cabe a ela até a tarefa de ensinar a lição de casa. Provavelmente, nesse momento, ela está aí do seu lado fazendo isso, né? Olha aí como a crônica é justamente isso, é fazer uma narrativa daquilo que acontece todos os dias em nossos lares, mas que nunca você deve ter prestado atenção nisso, mas aos olhos desse autor aqui não passou despercebido. Vamos ao item B. Como ela vê a situação do pai diante do compromisso familiar? Olha aí, gente, com humor, mostra que o pai sempre dá um jeitinho de fugir das tarefas caseiras. É o trabalho que fica longe, aquela questão, né? Vai trabalhar, sai cedo, volta tarde. São os amigos que tem que encontrar para fazer alguns negócios, às vezes nem é isso, né? Isso é pura diversão mesmo. Então, como podem perceber, como ele faz esse comparativo e ele percebe, mas ele vê de bom humor, mas obviamente que ela traz um pouco de reflexão. Puxa, será que isso está correto? Será que o pai não deveria participar mais na educação dos filhos, aquele cuidado mais? Então, ao mesmo tempo que traz um pouco de humor, também vê uma questão aí que precisa ser refletida. Ok? Vamos à quarta questão. Em determinado momento do texto, ao falar de duas grandes categorias de pais, como foi dito, não é isso? Os visíveis
e os invisíveis, o narrador dá a entender quais são os invisíveis. Justamente aquele pai ausente, aquele pai que pouco está em casa, ou até mesmo em algumas situações em que o pai se separou da mãe e a mãe ficou responsável por tudo. No caso aí, ele pode até citar que é um exemplo de pai invisível. Então vamos à nossa resposta. Sim, são os pais que moram em outra casa, no caso, provavelmente aqui, trata-se de um pai que se separou da mãe. Os que viajam muito, aqueles que trabalham em outra cidade, que vai trabalhar na segunda, só volta na sexta. E os que trabalham longe, que passam o dia fora e voltam no final da tarde. E tem um pouco de contato com os filhos. É essa categoria que ele faz no decorrer desta crônica. Vamos à quinta questão. Resuma o enredo dessa história em uma frase. Gente, justamente só isso. Olha aqui, ó, o relacionamento entre pai e filho, pais e filho, ok? E vamos aí à nossa sexta questão. Na sexta questão, existem 3 momentos de diálogo no texto. Vá ao texto e circule esses elementos. Gente, podem circular, aqueles que preferem transcrever para o caderno, tudo bem, tranquilo. Agora responda as questões que pertencem às falas a seguir. Durante a leitura foi perceptível, não foi isso? Que a mãe dizia, olha, vá brincar com seus filhos, vá brincar com as crianças, precisa levar as crianças para dar uma volta. Então, justamente, quem é que fala isso? Quem era que estava com a intenção de tirar o filho um pouquinho dali e deixar ela dormir um pouquinho mais? A mãe, é a fala da mãe. Vamos lá na B. Vamos, pai, está na hora. Naquele momento em que ele diz que o pai sempre está atrasado para tudo, não é isso? Quem é que fala isso? Justamente o filho, ok? Então, essa fala aqui pertence ao filho. Você precisa se aproximar de seus filhos, vá se divertir um pouco com eles. Quem é que fala isso? A mãe, novamente, olha aí. A mãe, coitada, né? Sobrecarregada, o paizão aí do lado, folgado, não é isso? E a mãe sobrecarregada, ela querendo dormir um pouquinho mais, e ela lança esses argumentos aí para que o pai vá se divertir um pouco mais com os filhos. Eu espero que não aconteça isso com vocês, porque se acontecer, podem notar que vocês acabam de ter um retrato do que provavelmente vocês passam por aí. Tudo bem, gente? Vamos aí à próxima. Nesta crônica aqui, é uma crônica reflexiva, certo? Alguns pais acabam deixando de ser heróis para seus filhos. Por quê? Justamente pelo que foi tratado, pelo que foi abordado na crônica anterior. Alguns pais são aquele tipo de pai invisíveis, certo? E que esses pais invisíveis provavelmente acabam perdendo aquela magia, aquele exemplo, aquele herói que o filho tinha até então. Então, essa aqui ela traz uma reflexão, onde um pai ele já não é mais o herói do filho, o filho, de certa forma, tem até vergonha dele em determinados momentos, mas que, na verdade, ele só queria ser para o filho o que ele era na infância, ser o herói do filho, ser o exemplo, certo? Então, ele traz essa reflexão, que seria uma crônica reflexiva. É justamente, ele pega os sentimentos dele, certo? E coloca num mundo, faz um comparativo com o real, ele tenta colocar. Então, ele vê aí o que era antes e o que está sendo agora. Ele exterioriza aquele sentimento interno e faz um comparativo com a realidade. Ok? Então, vamos lá. Qual pode ser o significado da expressão aperto no coração de acordo com o texto? Sabe, gente, aquele sentimento que nos deixa, até causa uma certa dificuldade de respirar, aquele aperto. Justamente, aquele aperto tem nome, o nome disso é angústia, certo? Então, é o que o pai sente. Ele sente uma angústia por não ser mais o herói do filho, mas que, na verdade, ele ainda pretende ser como todos os outros pais. Ser o herói do filho. Passada essa questão, pelo menos ter admiração, ser um amigo do filho, com quem o filho poderia contar pelo resto da vida, seja dos momentos felizes
nos momentos mais felizes e infelizes também, esse era o desejo dele, tudo bem? Então vamos à oitava questão. Em todo o texto, qual é o principal sentimento que o pai transmite ao se referir ao filho? Como já falei anteriormente, não é isso, gente? O principal sentimento é a saudade. Ou seja, ele não é mais o herói que era quando ele era uma criancinha. Agora ele cresceu, ele acha que não precisa mais de herói. Mas tudo que o pai quer é que apenas seja amigo do filho. Do próprio filho, no caso, né? Vamos lá. Nona questão. Na crônica, o pai relembra que era considerado um mágico, inventor, super-herói na vida. Em que fase da vida do filho ele era visto dessa forma? Na infância, como eu já adiantei há pouco. 3. Décima questão. Releia o penúltimo parágrafo e perceba que o pai se sente muito distanciado do filho, tanto na alegria quanto na tristeza. Mas não é isso que deseja. Qual é o desejo dele? Durante a explicação falei, ele queria ser o quê? Quer ser amigo do filho, no mínimo isso, pelo menos ser como os outros pais, ser amigo do filho. Tudo bem? Gente, vamos à terceira questão, à 11ª questão. No contexto da crônica lida, explique qual é o significado da expressão pago micos homéricos. Vamos entender a palavra homérico. Homérico é algo grandioso, certo? Está se referindo a uma parte da história em que o Homero era um grande escritor, era um grande... Não escapou agora da memória o que seria mais. Mas, quando se fala do termo homérico, é algo grandioso. Então, pago micos homéricos, ou seja, é algo que passo vergonha, dou vexame, dou um grande vexame, uma grande vergonha. É isso que ele queria expressar na expressão dita aí, pago micos homéricos. É isso. Ok, gente? Eu espero que vocês tenham se identificado. Na outra atividade temos aí, onde vocês devem verificar essa questão também. Por coincidência foi visto lá no sexto, há poucos instantes foi visto no sexto a questão da música Legião Urbana, Pais e Filhos. Explorem, respondam aquelas questõezinhas que tem, ok? É até uma maneira de você refletir, ok? Então é isso, gente. Chegamos ao final desta aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo possível. Tchau, até a próxima.